Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma live do Centro Espírita Caminheiros da Paz, da cidade de Valente, Bahia. É uma honra para mim estar podendo participar com vocês aqui, mesmo que distantes fisicamente, mas a gente sabe que isso é uma questão necessária diante desse cenário da pandemia. Então a gente precisa se valer realmente da questão tecnológica para podermos dar continuidade às nossas reuniões, às nossas lives doutrinárias, trocando experiências. Então eu me sinto honrado mais uma vez pelo convite. Eu tenho um carinho muito grande pelo Caminheiros da Paz. Já estive aí fisicamente, muito bacana. Toda aquela vibração positiva, todo aquele jardim ali na frente, realmente revigora as nossas energias. Quando passar a pandemia, a gente espera de fato fazer novas visitas aí ao Caminheiros e matar a saudade, né? Então, pessoal, estou vendo aqui que o pessoal já está entrando, sejam todos bem-vindos. A gente vai deixar aqui a nossa prece de início dos trabalhos, para daqui a pouquinho a gente começar o nosso bate-papo. E aí, vocês estão me ouvindo bem? Vamos lá. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos por mais um momento de reunião em Teu nome. Agradecemos pela oportunidade das trocas de experiência, para que possamos de fato internalizar tudo o que discutirmos aqui hoje de forma proveitosa, procurando aprimorar os nossos hábitos e levar o nosso comportamento de fato, condizente com os teus ensinamentos, pois sabemos, Jesus, que a única forma de direcionar a nossa conduta à prática do bem, cumprindo com a nossa missão nesse processo de transformação planetária. Muita paz a todos. É isso aí, pessoal. Nossa amiga Cláudia Rico, nosso amigo Ismaelto, Beto, Estelinha também passou por aqui. Sejam todos bem-vindos. Não está dando para eu ver todo mundo, mas o importante é a gente manter a nossa sintonia. Então vamos lá. O tema sugerido para hoje, amor em tempos de pandemia, foi uma sugestão, né, dada pelo nosso querido irmão Ismaelton. Ele de fato sugeriu esse tema e é um tema muito interessante para o nosso cotidiano atual, para a nossa realidade, o nosso cenário mundial. Fazer com que a gente de fato desperte as nossas reflexões para aquilo que a gente necessariamente precisa aprimorar, muitas vezes por força das circunstâncias. E é exatamente isso que a gente vai tentar entender hoje. Esse tema, amor em tempos de pandemia, leva a gente a relembrar um clássico da literatura universal, né, de Gabriel Garcia Marques, O Amor nos Tempos do Cólera. Claro que ali ele está se referindo ao amor mais particularizado, o amor entre algumas pessoas. E aqui a nossa proposta é exatamente trazer o amor universal, que é o amor do Cristo diante das nossas relações sociais. Então é nisso, pessoal, que a gente começa primeiro a tentar entender a questão da evolução gradativa dos mundos. A gente sabe que a gente está passando por um momento de transição planetária. Esse momento é muito estudado na nossa doutrina espírita. E esse momento de transição planetária nos remete a algumas circunstâncias dolorosas. O Espiritismo muito bem nos esclarece sobre isso. Mas esse momento de transição planetária só existe porque de fato existem diferentes categorias de mundo. O planeta Terra já foi um mundo primitivo e os registros científicos, as descobertas históricas comprovam isso. Com o passar do tempo, a Terra se tornou um planeta de provas e expiação, que é um planeta onde o mal ainda predomina sobre o bem. E são inúmeras provas, inúmeras expiações que existem aqui para nos obrigar a uma reflexão mais coerente, mais condizente com a nossa elevação, que pode vir através do amor, mas pode vir também através da dor. Então esse mundo de provas e expiação é um cenário altamente favorável para a existência dos remédios amargos, as turbulências que, entanto,
nos engrandecem, né, que entanto nos elevam espiritualmente. Depois do mundo de provas e expiações, os planetas, quando eles evoluem para um outro patamar, eles chegam ao mundo de regeneração. E aí que consiste a maior confusão das pessoas. Quando a gente fala com aqueles que não compreendem muito bem da doutrina espírita, quando a gente fala de transição planetária, eles acham que o mundo vai deixar simplesmente de ser um mundo doloroso, um mundo repleto de provas, repleto de problemas, e vai se transformar num mundo perfeito, num mundo feliz, e na verdade não é por aí. O mundo de provas e expiação, ele precede o mundo de regeneração, e o mundo de regeneração é, na verdade, um mundo transitório. No planeta de regeneração, as almas que lutaram em prol de defender a causa do bem, elas gozam de uma espécie de repouso, de uma espécie de tranquilização para poder, de fato, se refazer. E é esse mundo transitório que a gente está galgando chegar no momento em que concluir essa transição planetária. Depois do mundo de regeneração, ainda vem os mundos ditosos, que são mundos onde o bem supera o mal. Então, nos mundos ditosos, nossa amiga Yara chegando também, Belma, Terezinha, sejam todos bem-vindos, viu? Então, nesse mundo ditoso, é o contrário de provas e expiações. O bem prepondera sobre o mal. Mas ainda assim não é um mundo feliz, não é um mundo perfeito, não é um mundo celestial. Tem outros níveis, aí vem os mundos felizes, né? As moradas de fato dos espíritos evoluídos. Então a gente não pode achar que essa transição planetária vai fazer as coisas mudarem da água para o vinho. Então nós espíritas sabemos perfeitamente que não é por aí. Então nesse momento, tudo isso foi muito bem explicado pelo nosso querido irmão Allan Kardec, quando ele iniciou a codificação da nossa doutrina espírita ali nas obras básicas, né? E ainda falando sobre as obras básicas, no livro A Gênese, Kardec traz um capítulo muito interessante que relata exatamente o que a gente está vivendo hoje, nesse momento de pandemia, que é o capítulo que fala sobre são chegados os tempos. Aí nesse capítulo são divididos em 2 itens, os sinais dos tempos e os trabalhadores da última hora. E aí ele traz de fato uma reflexão muito positiva sobre os tormentos a que nós somos expostos, né, diante desses momentos de turbulência global. E Kardec nos fala que é momento de separar o joio do trigo. Então os trabalhadores da última hora necessariamente são aqueles que abraçam verdadeiramente a causa do bem e mesmo diante dos obstáculos são capazes de levar à dianteira a sua missão em prol de defender o amor, de defender a paz, de defender os ensinamentos cristãos. Então é um momento que, na verdade, catalisa, acelera o nosso crescimento espiritual. E muito também se discute na doutrina espírita sobre a questão do expurgo, né? Às vezes a gente fala e algumas pessoas também não compreendem muito bem que diante dessas catástrofes mundiais acontecem muitos desencarnes, os conhecidos desencarnes em massa, e tudo isso faz parte desse ponto de transição planetária. A Terra já passou por diversas outras subelevações, né, dentro do seu estágio, e essas subelevações tiveram inúmeras tragédias também globais. Foram guerras, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, inúmeras outras guerras localizadas. A gente teve outras pandemias, a gente aqui daqui a pouquinho vai falar um pouco sobre a pandemia que Kardec vivenciou na sua época. Né? Então são problemas gerados pelo homem, a questão das guerras, são problemas gerados por questões biológicas, a questão das pandemias, né? São problemas gerados pela força da natureza quando se trata de terremotos, de maremotos, quando se trata de furacões, né? Vulcões. Então tudo que provoca o desencarne em massa tem por trás uma espécie de
de sentido, de significância útil para a evolução da humanidade. Aí você pergunta, como é que o espírita enxerga isso aí? Porque no momento do desencarne em massa, como a gente está vivendo agora, né, são muitos números de desencarnes por conta do coronavírus, como é que o espírita entende de fato essa questão dos desencarnes em massa? Qual é o ponto positivo disso aí? É o ponto da aceleração, da catalisação. É necessário, obviamente, alguns desencarnes irem ocorrendo no passar do tempo e outros reencarnes. Então, da mesma forma que espíritos saem do plano físico, espíritos regressam ao plano físico para ajudar nesse processo de evolução. Então, a questão dos expurgos, as catástrofes coletivas, fazem com que os desencarnes que ocorreriam um hoje, um na próxima semana, um no próximo mês, um no próximo ano, de acordo com o planejamento da espiritualidade, acaba ocorrendo de forma mais acelerada. Então, por exemplo, ocorrem vários desencarnes essa semana. Então já antecipa todo um planejamento espiritual. Então é nesse sentido que os expurgos eles catalisam, aceleram o processo da evolução, porque aceleram todo o planejamento da espiritualidade. Aí, obviamente, não há injustiça. As pessoas que precisam ainda se manter nesse planeta e que por um motivo ou outro acabam desencarnando nesses momentos, elas são reconduzidas, né? Vão reencarnar no planeta Terra e continuar a sua missão. Já aqueles que não acompanham a evolução vão para planetas inferiores condizentes com seu nível evolutivo. Aconteceu isso muito no momento em que o pessoal de Capela, os exilados de Capela, vieram para aqui, para o planeta Terra. E principalmente, pessoal, nesse momento de professor Danilo chegando aí, forte abraço, professor Elediva Mota também. Então, principalmente nesse momento de pandemia, a gente observa que os desencarnes eles se sucedem fazendo valer exatamente tudo isso que Kardec havia nos orientado há muito e muito tempo. Então é nesse contexto que as pandemias elas vêm de fato cumprir com o seu papel dentro desse cenário catalisador. Então, como eu estava dizendo, o pessoal, os exilados de Capela, eles vieram aqui nos auxiliar, e até hoje os cientistas perguntam como as pirâmides egípcias foram construídas com aqueles dutos de ventilação, né? Um conhecimento muito avançado para aquela época. Então, os exilados de Capela vieram de um sistema mais evoluído intelectualmente e aqui ajudaram o progresso da Terra. E nesse momento, tenham certeza que muitos e muitos habitantes de outros orbes estão reencarnando aqui também para nos auxiliar nesse momento tão crítico que é o momento de transição planetária. Ainda sobre Kardec na Gênese, ele diz o seguinte, que é o momento em que os valores de um mundo antigo que se despede da civilização, eles se confundem com os valores de um mundo novo que chega para o nosso orbe. Então os valores se chocam. Os valores do mundo de provas e expiação, que muitas vezes insistem em ficar de acordo com a defesa de algumas pessoas, e os valores do mundo novo de regeneração, que vem chegando já com os trabalhadores da última hora, com essa renovação circunstancial e providencial que precisa acontecer para que o planeta evolua. Então é um momento muito crítico em que a gente tem muito choque de ideias, choque de valores, de significados. Uns defendem uma determinada coisa, outros defendem outra, e é um momento que precisa de muita serenidade da nossa parte, para que a gente possa, de fato, compreender toda essa transformação, que ela é macro, ela é global. Então a gente precisa, de fato, ter a paciência de analisar por cima e compreender toda essa realidade, todo esse processo de transformação. Então tudo que Kardec havia nos orientado, hoje nós estamos passando. É uma pandemia, você não pode nem falar assim, eu vou sair do Brasil para correr da pandemia e vou para um outro país, porque lá está tendo pandemia também. Então é uma coisa que pega todo o globo terrestre. É uma coisa global e a gente precisa de fato encarar. Não tem como correr do problema, a gente precisa solucionar da melhor forma possível.
E aí às vezes a gente compreende, às vezes a gente não compreende, mas sempre fica a dúvida, né? Como é que Kardec, diante de uma situação dessa, ele reagiria? E a gente tem exemplos disso. Quando eu falei no início que o tema da palestra, né, lembrava o livro de Gabriel Garcia Marques, O Amor nos Tempos do Cólera, essa pandemia, o cólera, foi contemporânea de Kardec. Kardec vivenciou esse momento. E tem um detalhe muito interessante. Como foi que o codificador se comportou diante desse cenário? A gente pode ter a prova disso na Revista Espírita de novembro de 1865. A gente sabe que as revistas espíritas elas foram compiladas, né, em volumes, e para quem tiver interesse procura lá no ano de 1865, no mês de novembro. O título do artigo que Kardec escreveu é assim: O Espiritismo e o Cólera. Então, nesse artigo, Kardec fala sobre como nós precisaríamos nos comportar diante daquela realidade da pandemia do cólera. Primeiro, ele deixa muito claro que precisamos ser extremamente obedientes às autoridades sanitárias. Kardec, a gente sabe que Kardec tinha muitas formações, extremamente intelectualizado, um verdadeiro cientista, e a ciência foi um marco inicial muito forte, presente no Espiritismo, a ponto de Kardec falar que se algum dia o Espiritismo se afastar da ciência, deixem o Espiritismo e sigam a ciência. Então por aí a gente percebe o quanto Kardec é criterioso com as suas análises. Então Kardec falou naquela época que nós precisamos ter todo o cuidado do mundo baseado naquilo que a ciência das autoridades, que fundamenta as autoridades sanitárias, nos orientam. Uma outra coisa que Kardec falou, além disso, termos a serenidade, ou seja, não alimentarmos o desespero, ou seja, existe sim um perigo iminente, existe um perigo estampado na nossa frente, mas não é por isso que a gente precisa se desesperar. Manter a serenidade e entender que o que precisamos fazer é exercer os cuidados necessários, exercer a prudência necessária, mas não nos desesperarmos porque é uma situação que no fundo é necessária. Diante do contexto em que a humanidade se encontra, ela é necessária. E com isso, Kardec relata também sobre uma carta que ele recebeu de um garoto espírita que naquela época morava na cidade de Constantinopla. Nós sabemos que Constantinopla hoje é Istambul, a capital da Turquia, não é isso? O garoto mandou uma carta para Kardec dizendo assim: Kardec, aqui em Constantinopla, milhares de pessoas estão desencarnando por conta do cólera. E eu tenho percebido que os espíritas têm sido poupados. Então eu estou entendendo que a fé espírita nos imuniza, né? Nos protege diante dessa pandemia. Aí Kardec, altamente racional, no artigo ele cita essa carta e logo ele tece as suas explicações. Ele diz o seguinte, ele refuta essa ideia, né? Ele diz o seguinte: da mesma forma que todas as pessoas estão propícias à contaminação, assim estão os espíritas. No entanto, não é necessariamente a fé espírita que vai nos imunizar, mas o entendimento espírita dessa fé que nos remete a termos os cuidados necessários, e isso repercute, isso ele falou naquela época, né? Isso repercute no número inferior de espíritas que estão sendo contaminados. Ou seja, o fato de alimentarmos uma fé racional, baseada na ciência, baseada nas orientações das autoridades sanitárias, é o que de fato nos protege por conta dos nossos atos cuidadosos, por conta dos nossos atos prudentes. Então por aí Kardec deixava claro que não é o fato de sermos espíritas que a gente precisa ser afoito, que a gente precisa se esquecer de se proteger. Então realmente um artigo muito interessante, tem outros detalhes, quem quiser pesquisar,
Revista Espírita, de novembro de 1865. Pesquisem aí que é muito legal isso. E diante disso, pessoal, a gente começa a se questionar. Essa questão de transição planetária, ela foi citada também pelo médium brasileiro Chico Xavier naquele programa Pinga Fogo. Não sei se vocês se recordam, eu sei que não é da época de vocês, mas o programa Pinga Fogo foi um recorde de audiência na época da televisão brasileira, né? Era a antiga TV Tupi, por conta das verdades reveladas e discutidas ali sobre a realidade do plano espiritual, trazidas à tona ali por Chico Xavier, né? Revelada para uma série de audiência, né? Para uma quantidade enorme de público, que foi na verdade uma espécie de recorde de audiência naquela época, porque todos estavam de fato interessados em compreender a realidade do plano espiritual. E naquela oportunidade, Chico Xavier também trouxe uma informação preciosíssima. Ele falou que nos próximos 50 anos, né, a humanidade poderia chegar a transformações consideráveis. Eu lembro porque eu vi depois no vídeo no YouTube, viu, pessoal? Não é que eu seja daquela época, não. Brincadeira. Mas eu lembro que saiu de uma pergunta de uma senhora, né? Ela falou assim: como é que os espíritas defendem essa questão de nova era, essa questão de mudança, né? De postura da sociedade, se a gente observa, por exemplo, a Guerra do Vietnã. Ela ainda citou a Guerra do Vietnã. Se a gente observa, por exemplo, a sociedade no mercado de consumo, ela estava fazendo alusão ali ao materialismo. Então, como é que os espíritas compreendem essa vinda de uma nova era, se essas coisas tristes ainda acontecem no nosso planeta? Então, Chico Xavier, de forma branda, de forma serena, simplesmente respondeu que se os países mais evoluídos, por exemplo, eles se tolerarem, né? Eles não entrarem numa guerra de extermínio, porque no fundo a gente sabe que hoje o arsenal bélico, né, ligado a bombas nucleares, bombas atômicas, se forem todos detonados, o planeta Terra simplesmente deixa de existir. Então Chico Xavier estava se referindo no fundo a isso. Se os países mais poderosos não entrarem numa guerra de extermínio, se eles passarem a se tolerar, se os seres humanos passarem a se tolerar, quando não puderem se amar, a humanidade poderá entrar numa nova perspectiva de civilização. Então ele diz que isso ocorrerá no próximo milênio. Pode ser no início, no meio ou no fim. Aí, por conta dessa afirmação de Chico Xavier, as pessoas às vezes trazem para aqueles atavismos de data, né? Na verdade, a partir de 2019 vai acontecer isso no mundo, vai acontecer aquilo. E ele falou que o que ia acontecer é um afunilamento, na verdade, né? Nós seremos postos à prova diante de fatos. E os fatos estão aí, a pandemia é um grande exemplo disso. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, mas não vale dar risada não, viu? Eu me lembro que em 2019 foi um ano muito difícil. E aí as pessoas começavam a reclamar do ano e tal. Inclusive eu falei assim, eu espero que 2020 seja um ano melhor que 2019. Aí eu falei assim, eu gostaria que a espiritualidade, isso era janeiro de 2020, que a espiritualidade me desse uma luz para dizer se o ano vai ser melhor ou pior. No fundo eu estava com medo, né? Essa questão de afunilamento. E aí no início do ano, eu fui tomar um banho e no banho eu falei, adoraria que a espiritualidade me desse uma luz para me dizer se o ano vai ser melhor ou menor. Simplesmente na mesma hora eu escorreguei e bati a cabeça na parede do banheiro e rachou minha cabeça, né? Levei alguns pontos. Aí eu falei, aí tá a resposta, não quero mais saber de resposta da espiritualidade, não. Deixa as coisas acontecerem da forma mais natural possível. E aí de repente veio a pandemia. Realmente, o ano não foi melhor. O ano foi mais apertado, né? Exigiu mais da gente, porque veio uma coisa que a nossa geração não tinha vivenciado ainda, que foi a pandemia do coronavírus. E 2021 chegou
eu não sou louco, né, de pedir uma prova para a espiritualidade novamente, se vai ser maior ou pior. Eu falei simplesmente o seguinte, ó, seja lá o que Deus quiser, que os espíritos entenderem que é o melhor para nós. Agora vamos fazer a nossa parte. Então é por isso que a gente precisa ter o entendimento de que essas coisas são necessárias. E o que Chico Xavier falou naquela época, de fato, vem se concretizando, um afunilamento, né? As coisas apertaram mais para a gente e a gente precisou se exigir em determinados aspectos que até então a gente não se exigia. E aí a gente traz agora para a nossa realidade atual. Como é que a gente está entendendo essa pandemia? Como é que a gente está entendendo todas essas circunstâncias que têm ocorrido, todos esses problemas, os desencarnes? Então a gente está simplesmente vivendo a prática daquilo que a gente já vinha estudando no Espiritismo. Então muitas vezes as questões das adaptações, né? As questões dos valores. Então vejam que, ao nosso ver, a pandemia ela está acelerando não apenas essa questão do expurgo, que está ocorrendo muitos desencarnes realmente, né? Mas ela está acelerando também as questões tecnológicas, ela está encurtando as distâncias, por incrível que pareça, e um exemplo disso é isso aqui que a gente está vivendo hoje. Eu estou aqui na cidade de Conceição de Coité, alguns de vocês estão aí em Valente, Feira de Santana, outras cidades da nossa região, sem ninguém sair de casa. Então a gente está tendo essa possibilidade da troca, do diálogo, das explicações, né, da troca de experiências, graças à tecnologia. Chico Xavier, na época da série dos livros Nosso Lar, que ele psicografou, ele já falava que ele tinha um certo receio em divulgar aquelas obras que estava dizendo ali que uma pessoa estava num canto do mundo e vendo outra em outro canto, e ele simplesmente não acreditava porque achava demais. E na verdade hoje a gente está vivendo algo que é muito comum. Basta se ter um celular, um computador, um acesso à internet e a gente poder fazer isso. Mas para aquela época o Espiritismo já trazia as verdades através das mãos do médium Chico Xavier, e algumas pessoas debochavam, elas não acreditavam, e o próprio médium às vezes tinha dúvida. Graças a Deus ele sempre foi muito bem assistido, muito bem amparado pelos mentores espirituais, Emmanuel e companhia, que esclareciam as coisas para ele. Mas naquela época era uma coisa de outro mundo. E era, né? Ele estava falando do Nosso Lar. Então a gente entende exatamente que agora, nossa amiga Yara aqui, relatividade, tempo e espaço, exatamente, Yara. Então agora a gente está vivendo isso, né? A gente está trocando ideias distantes fisicamente. Então vejam que o Espiritismo ele é sempre assim, viu, pessoal? Ele se antecipa às outras ciências. Aí quem não quiser acreditar, problema, cada um tem a sua liberdade, o seu livre-arbítrio. Mas quem quiser abraçar as verdades espíritas vai estar muito mais preparados para um progresso que vem chegando paulatinamente, porque o Espiritismo se antecipa. Então a gente tem aquela compreensão e depois a confirmação através da ciência material. Mas é muito interessante a gente abraçar as verdades espíritas. E tudo que o Espiritismo tem trazido para a gente tem sido comprovado paulatinamente, né? Aos poucos vêm as comprovações das outras ciências. Então a gente precisa entender, quando as pessoas tentarem desfazer a doutrina espírita, dizer que não é uma ciência, não se preocupem com isso, porque não é uma ciência convencional, como está nas prateleiras, a química, a física, a matemática, mas é uma ciência que vai muito além de tudo isso. Então é uma ciência que precede essas outras ciências. Então não é motivo da gente ficar chateado quando as pessoas falarem isso, é uma questão de entendimento, elas ainda não despertaram para a profundidade que é a análise espírita, né? O tanto que ela abrange diante de tudo isso. Então essa questão tecnológica está sendo acelerada. Quer ver uma outra coisa? A questão da solidariedade. A gente já observava, por exemplo, não apenas nos centros espíritas, né, em algumas igrejas, mas também em ONGs, sociedades não governamentais, que se dedicavam, por exemplo, à causa dos animais, a causas ambientalistas, né? Há uma série de outras coisas, a ajudar as pessoas que tinham problemas financeiros. Isso já ocorria. Mas com a vinda da pandemia, os problemas
nesse quesito de recursos, de você conseguir se manter, recursos materiais, ficaram mais escassos ainda. Então, algumas pessoas sofreram mais que as outras. E tudo isso estimulou aquilo que a gente chama de solidariedade. Então, o mundo, ele vivia esse cenário competitivo, ele vive ainda. As crianças, elas são criadas para competitividade. Procure estudar, procure se aperfeiçoar, e que é muito bom você estudar e se aperfeiçoar, sim. Mas não apenas no intuito de ser o melhor e os outros inferiores, né? Procure ser o melhor, se destacar no mercado de trabalho, seja lá em que setor você vem atuar. Mas a gente não pode se esquecer de complementar essa criação. Procure ser solidário com aqueles que precisam. Procure trazer um significado maior para as suas conquistas. Não apenas trazer o prêmio para o seu umbigo, mas procurar, de alguma forma, compartilhar as suas conquistas com aqueles que precisam. Então a pandemia está explicando essas coisas para a gente de uma outra forma, dessa forma dolorosa. Então o que acontece? Algumas atividades laborais estão sendo muito mais prejudicadas do que outras. Então as pessoas que costumam trabalhar com eventos, né? Os artistas, os promotores de evento, aí entra a questão das aulas, né? Os cursos técnicos, as salas de aula. Então tudo isso teve que se adaptar. Então aí entra um fato muito importante. Além da tecnologia que a gente precisou se desenvolver, além da solidariedade, mas também a adaptação. Essa questão de você se adaptar àquilo que você pode fazer. Algumas pessoas têm conseguido, outras não. Então a gente observa, por exemplo, no meio artístico, muitos cantores fazendo lives, né? Eu já vi lives interessantes também de desenhistas. As pessoas vão desenhando, botam um fundo musical e vai desenhando ali. E naquele momento sugere alguma contribuição. Se você quer contribuir com o artista, deposite na conta tal. Porque de fato as pessoas tiveram o seu ambiente de trabalho, né? O seu cenário de trabalho reduzido. Então as pessoas têm que entender que ali é uma arte, ali é um trabalho como outro qualquer. E aí entra a questão da solidariedade paralelo a essa questão da adaptação. Então os cantores fazem live, a gente viu também muito questão de cantores fazendo live beneficentes, né? Você deposita os valores e ali vai ser destinado à compra de cestas básicas para as pessoas carentes. Então os artistas, além de olhar para o seu lado, olhando também para o lado daqueles que estão precisando diante dessa pandemia. E é o que acontece, pessoal. Muitas adaptações a gente vê no cenário escolar. As escolas precisando entrar nesse cenário também virtual, os alunos tendo essa necessidade, né? Às vezes a criança não entende muito bem isso e é obrigada a ver os coleguinhas ali na tela de computador. Então uma adaptação que, se não fosse a pandemia, sinceramente ia demorar anos e anos para chegarmos nesse nível, nesse patamar tecnológico. Então com isso, automaticamente, as empresas de tecnologia tendem a se aperfeiçoar também na fabricação de equipamentos cada vez mais modernos, no intuito de facilitar esse diálogo, facilitar esse contato à distância. Então a gente observa, por exemplo, muitos aplicativos desenvolvendo cada vez mais recursos para isso. Então o avanço vem também nesse quesito intelectual, da mesma forma que o quesito moral. Então as pessoas que precisam mais, elas precisam ser amparadas por aqueles que possuem mais para oferecer. Então acabou aquela coisa de olharmos apenas para o nosso umbigo, olharmos apenas de uma forma egoísta. O próprio Kardec sempre nos falou que o egoísmo e o orgulho são as maiores chagas da sociedade. E a pandemia vem fazer com que a gente elimine isso. É preciso superar o egoísmo, o orgulho e se abraçar. A humanidade precisa estar abraçada diante desse cenário. Mas aí a gente percebe, pessoal, que infelizmente nem todos alcançam
Nem todos conseguem chegar a esse nível de entendimento. Então o que a gente vê, infelizmente muito ainda, são pessoas saindo dessas orientações, né? Transgredindo as autoridades sanitárias, transgredindo o bom senso, né? Muitas vezes. A gente observa, por exemplo, aqui no meio espírita, nós tivemos que nos virar também nessa questão tecnológica, né? Aqui no CELAV, aqui em Coité, a gente tem feito assim também, como aí no Caminheiros da Paz em Valente, como em inúmeros outros centros, de inúmeras outras cidades, para a gente não deixar os trabalhos pararem. Então a pessoa que só valoriza aquilo que ela toca, aquilo que ela vê ali diante de si, ela vai achar que os centros espíritas estão parados, mas na verdade não estão. A grande maioria está trabalhando agora dentro daquilo que é permitido. Porque a gente sabe que nessa pandemia, por conta das dificuldades, o que é que as autoridades médicas sugerem? A questão do isolamento social. Então a gente continua se vendo assim à distância. O pensamento nunca foi tão importante nesse cenário. O Espiritismo sempre nos avisou que o pensamento é tudo. E agora a gente se vê obrigado, por exemplo, a gente já acreditava nisso, em passes à distância. E agora a gente se vê obrigado a fazer porque a gente não pode ir lá encostar nas pessoas. A gente não pode reunir mais as pessoas para dar aqueles passes que a gente costumava fazer na nossa casa espírita. Então, pessoal, a gente precisou também se adaptar, como os trabalhos, as atividades religiosas precisaram ter esse entendimento. E o Espiritismo, por ser muito racional, o Espiritismo tem uma responsabilidade ainda maior por conta da razão existente no nosso seio de doutrina. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, viu? Eu tenho visto aí vocês se manifestando. Obrigado mesmo, eu me sinto honrado em estar aqui dividindo esse momento com vocês. Então o Espiritismo nos esclarece exatamente isso. Então as pessoas que passam a ver o centro fechado, muitas vezes não imaginam que nós estamos trabalhando assim. Mas não deixamos de trabalhar. E aí os centros começam a entender como é que a gente faz para distribuir cestas básicas. Os centros que têm esse hábito, né? Então aqui em Coité mesmo, as famílias vinham num dia combinado que era o sábado à tarde, vinha assistir a explanação do Evangelho, né? Algumas orientações, tinha uma sala específica para evangelização infantil, então elas traziam as crianças, e as crianças eram evangelizadas também. Depois, no final, elas recebiam cestas básicas, a sopa, o pão. E aí, por conta da pandemia, e obedecendo às orientações médicas, nós não podemos trazer essas pessoas. É o que foi que nós tivemos que fazer. Estou explicando o que a gente fez aqui em Coité. Muitas vezes não tínhamos o contato de todas. A gente pegou pela ficha, né, o endereço, e no primeiro mês a gente começou a visitar essas pessoas em loco, com todo o cuidado possível, levou a cesta, pegava o telefone, dividiu em equipes. Aí já no segundo mês a gente já tinha o contato de todo mundo, aí ligou, ó, sábado, tal hora você vem. Aí vinha só aquela família, não aglomerava, aí pegava. Em outro momento vinha outra família. Então a gente foi fazendo assim, mas teve que mudar, teve que fazer diferente por conta das exigências atuais. E aí o que a gente vê, lamentavelmente, ainda é as pessoas transgredindo as orientações médicas. Então nesse momento aparecem muitos médicos, né? É igual ao jogo do Brasil, aparecem vários técnicos de futebol, tira esse... É assim que as pessoas fazem na Copa do Mundo, né? Tira esse jogador que não está rendendo, bota outro. E essa zaga do Brasil está péssima. Então naquele momento todo mundo entende de futebol. Então na pandemia a gente pôde observar isso. Muita gente tentando entender o que não entendia. A própria OMS, ela foi pega de surpresa, não estava preparada. Então começou-se a fazer pesquisas, a tentar desenvolver vacinas. Graças a Deus essas vacinas já existem, estão chegando aí e a gente tem fé, tem força que elas vão chegar em volume cada vez maior, a ponto de atender o mais rápido possível a toda a população.
mas demorou muito. E a OMS, sem ter como recorrer, estabeleceu pessoal, isolamento social. É a única forma de evitar essa proliferação do vírus. E a gente viu muitas pessoas rebatendo isso. Ah, não é isso e tal. Se a própria OMS, que é entendida no assunto, os médicos, as pessoas da área de saúde, nos orientam, por que a gente vai enfrentar isso se não é da nossa área? Então eu estava conversando com algumas pessoas no trabalho, logo quando começou a pandemia, elas falaram assim, e o que é que você acha disso? Eu acho que não. Eu olhei para ela e falei, eu não tenho que achar nada. Não é da minha área, eu não sou da área de saúde, eu não sou médico, eu sou contador. Contador. Então se vier alguma coisa dos números aí para contabilizar, me chame que eu ajudo. Mas para definir isso, não. E se eu não sei o que é que eu vou fazer, eu vou seguir as orientações de quem sabe. Então quando a gente se propõe a opinar diante daquilo que a gente não conhece, para o espírita isso é extremamente anti-kardeciano. Porque Kardec, ele respaldava o estudo. Você precisa entender para você abordar sobre alguma coisa. Então, se eu abordo sobre algo que eu não conheço, eu vou estar sendo simplesmente preconceituoso ou eu vou estar sendo egoísta, tentando puxar a sardinha para o meu lado, justificar os meus interesses e as minhas vantagens por conta de um cenário que não está propício para todos. Então a gente precisa ter muito cuidado, muita cautela com tudo isso. E aí a gente viu as pessoas misturando a questão da pandemia com política, a questão da pandemia com uma série de outras coisas. Mas isso, pessoal, não foi só aqui em Coité, não foi só em Valente, foi em geral. As pessoas, isso tudo nos comprova o quanto a humanidade ainda está imatura, ainda está carente. Sabe por quê? Diante do cenário da pandemia, não tem que ter questões ideológicas, não tem que ter política, não. A humanidade precisa se abraçar para superar em conjunto. Tem que haver uma superação, porque é a solidariedade que precisa falar mais alto, e não a competitividade. Aí depois que passar a pandemia, eu entendo dessa forma, vai estar todo mundo mais maduro, porque passar por um problema desse e não se aperfeiçoar, sinceramente, está pedindo para passar de novo. Ou aqui ou em outro orbe. Então o problema já é duro. Vamos aproveitar a oportunidade do aprendizado. Então passou a pandemia, aí volta as coisas ao normal, mas vamos estar mais maduros. Então muitas vezes uma série de mesquinhez que a gente fazia, sentimentos inferiores, deletérios, não vão nem existir mais, porque a pandemia serviu para purificar. É aí que entra aquela questão do amor, tão bem ensinado por Jesus Cristo. O amor ensinado pelo Cristo é um amor universal. Kardec falou uma coisa, pessoal, muito interessante nesse mesmo capítulo do livro A Gênese, que eu falei para vocês, São Chegados os Tempos. Kardec falou o seguinte, que é extremamente importante a nossa evolução íntima, a nossa evolução individual, mas se faz também necessária uma evolução coletiva. E agora a gente está diante de um cenário que traz para a gente a necessidade de evoluir uma consciência coletiva. Vejam que tudo que os livros espíritas nos esclarecem acaba de fato acontecendo. E a gente está passando por isso agora. Qual a necessidade coletiva de expandir uma consciência coletiva? Porque se eu fizer a minha parte sozinho, cada um de vocês fizer a sua, a gente não vai conseguir superar ainda. É preciso que cada um faça a sua parte. É preciso que uma quantidade maior de pessoas se dedique a se conscientizar e procurar proliferar essa conscientização, para que um número cada vez maior cumpra com seu papel e a gente acabe, de fato, superando a pandemia da melhor forma possível. Então, essa é a ideia da conscientização coletiva. Não depende só de cada um de nós, depende de uma abrangência muito maior. E vem o momento da conscientização e a gente se depara, lamentavelmente, com uma série de pessoas que não compreendem o significado, o sentido desse momento em que a Terra passa atualmente. Então é com isso que a gente busca, de fato, o entendimento de que o Espiritismo ele nos dá o norte, o Espiritismo ele nos esclarece.
E muitas vezes a gente deixa se levar por conta das nossas paixões, por conta dos nossos preconceitos, por conta de que todo mundo faz, a gente acha que aquilo se torna lícito porque todo mundo está fazendo. Mas o Espiritismo, ele é muito coerente com a ciência, com os ensinamentos do Cristo, com a ética. Então a ética cristã está à frente de tudo no Espiritismo. Se de repente você chega num determinado local, que o Espiritismo lhe esclarece que fazer uma determinada coisa é errada, mas tem 10 pessoas ali nesse local, todos os 10 fazem o errado. Você não deve fazer achando que aquilo é legítimo, simplesmente porque a maioria está fazendo. E da mesma forma, se você chegar num local, tem algo certo para fazer e ninguém faz, porque todo mundo tem vergonha de fazer o certo, e você se propõe a fazer, porque você entende que se fosse Jesus ali, ele faria, se fosse os ensinamentos, né? Se fosse Kardec ali, baseado nos seus ensinamentos, suas pesquisas, ele faria. Então você entende que é preciso fazer. Então mesmo que ninguém faça, você faz. E isso na pandemia está sendo muito comum. Às vezes a gente passa de máscara num determinado local, né? E tá todo mundo sem máscara. E as pessoas às vezes debocham de você. Ah, o trouxa ali de máscara. Mas você está fazendo sua parte. Não é porque ninguém está fazendo que você vai deixar de fazer. Então o Espiritismo nos esclarece isso. O mal é mal, mesmo que todos façam. Então não é a posição da maioria, não é a conduta das massas que vai legitimar uma conduta. Não é. E da mesma forma o bem é o bem, mesmo que ninguém faça. A gente sabe o que é certo e o que é errado, está aqui na nossa consciência. Então mesmo que ninguém faça, o Espiritismo esclarece o que é o bem, faça. Faça a sua parte. Então esse cenário da pandemia, ele traz toda essa configuração diante de nós. A gente tem a liberdade de agir ou não agir, e a gente não deve se apoiar naquilo que a maioria faz ou deixa de fazer, desde quando a gente tem uma doutrina maravilhosa, esclarecedora, que nos explica o que é preciso fazer e o que é preciso deixar de fazer. Então, pessoal, vamos abraçar verdadeiramente essa nossa doutrina que tanto nos edifica, que tanto nos eleva, para a gente cumprir com o nosso papel. É necessário solidariedade, é necessário adaptação, abraço aos recursos tecnológicos, é necessário que a gente supere uma série de fragilidades, porque só assim, só dessa forma, a gente vai estar exercendo a prática do amor diante desse cenário da pandemia. O amor, ele ramifica uma série de outras virtudes que nos elevam, que nos faz crescer. Porque aqui a gente está falando do amor verdadeiro, o amor do Cristo. E a gente chegou no momento, diante desse cenário pandêmico, a gente chegou no momento em que o amor precisou se ramificar de algumas outras formas. Antigamente, assim, você quer ajudar alguém, você vai lá dar uma cesta básica, você vai lá, troca uma palavra, você troca uma palavra amiga, né? Dá uma palavra de conforto, dá uma atenção. Inclusive, sobre isso a gente vê também muitos psicólogos, psicanalistas atendendo assim, de forma virtual, mas não deixando de fazer o seu papel. Então, tudo isso é amor, você ajudar as pessoas, ajudar o próximo como Cristo nos ensinou. E olha o que a pandemia nos obrigou a analisar. Muitas vezes você estar perto sempre foi sinônimo de atenção, de amor, de carinho. E agora a pandemia diz o seguinte: você gosta daquela pessoa? Gosta. Mas se você for até aquela pessoa, você pode levar uma espécie de contaminação, de contágio, né, de vírus para ela. Então você ama aquela pessoa? Se ama, fique na sua, não vá não. Então a pandemia impôs uma barreira da distância. E diante disso a gente teve que entender o amor na pandemia de uma forma muito mais ampla. Eu vou dar um exemplo para vocês. Meus pais eles moram em Tanquinho. Aí eu trabalho aqui em Coité. E eu, de 15 em 15 dias, às vezes de 8 em 8 dias, no mês, né, eu ia vê-los. E é o que acontece. Diante da pandemia, eu acabei deixando de ir. A gente se fala muito dessa forma, chamada de vídeo, por telefone. E aí eu saí de férias. Aí eu falei, eu vou passar 15 dias em casa,
para eu ter certeza que não estou com vírus, tive todo o cuidado do mundo para aí sim ir até lá vê-los. E eu tive todo o cuidado e toda a prudência do mundo. Eu fiquei com medo, né, de levar. Da mesma forma, eu tenho um filho que mora em Riachão do Jacuípe, né, aqui pertinho. Desde que começou a pandemia, 2 vezes eu cheguei até lá para visitá-lo de longe. Mas eu não tive coragem de encostar, de abraçar, com medo de eu levar alguma coisa para ele ligada ao vírus. Porque o meu trabalho, eu trabalho num banco. Então o meu trabalho é de contato diário com uma série de pessoas. Então eu me vejo assim, eu me torno uma ameaça nesse sentido. E eu quero proteger as pessoas que eu amo. Diante disso, eu preciso me manter distante fisicamente. Então vejo o que a pandemia nos obrigou a fazer. A se distanciar das pessoas que a gente ama. Mas não é por isso que a gente vai deixar de amá-los e deixar de dar atenção através de outras formas, através de outros meios. Então é nesse cenário que nós precisamos dilatar as nossas consciências e entender que o amor está nos nossos corações, está na nossa consciência, e as nossas ações, elas precisam estar condizentes com essa forma de amar verdadeira e pura que o Cristo nos esclarece. Então, diante desse ensejo, a gente precisa de fato aproveitar e superar as nossas fragilidades, superar os nossos defeitos, porque esse é o afunilamento que Chico Xavier se referiu, essa é a transição planetária que Kardec se referiu. As dificuldades, os tempos são chegados e nós estamos diante desses tempos. Então cabe a cada um abraçar a sua parcela de responsabilidade, cumprir com o que é preciso fazer. Nós temos que ser responsáveis, porque nós temos o conhecimento espírita e esse conhecimento chegou a hora de praticarmos de forma mais efetiva. Toda aquela teoria de transição planetária está agora dentro de nós, esperando a prática necessária diante dessa pandemia. Então, ao invés de desespero, ao invés de tristeza, façamos brotar o amor, que é o único caminho do qual o nosso amado Mestre Jesus afirmou que é o caminho da evolução. Se a gente fosse resumir em uma única palavra, qual a finalidade de estarmos encarnados aqui? Essa palavra seria amar. Nós estamos aqui para amar indistintamente como Cristo espera de nós. Aproveitamos, pessoal, aproveitemos esse momento de pandemia para superar os nossos medos e fazer o nosso amor estar elevado cada vez mais, norteando todo o cuidado possível que nós precisamos ter, mas ao mesmo tempo mantendo-nos acesos na esfera do bem. Muito obrigado a todos, um prazer imenso estar aqui com vocês, eu que agradeço a todos vocês, viu, pessoal? Forte abraço, é uma honra estar sempre podendo participar com vocês desses trabalhos, esse trabalho maravilhoso que é feito aqui no Caminheiros da Paz, como em qualquer outro centro espírita que leva o seu trabalho de forma responsável, como vocês fazem. Muito obrigado, a gente vai ficando por aqui, dá tempo a gente fazer a prece, né? Amado Mestre Jesus, nós agradecemos por mais um momento que estivemos presentes, trocando experiências sobre a necessidade da nossa evolução diante desse cenário atual. Roguemos para que muitas outras almas despertem, dilatem essas consciências e venham abranger o seu nível de compreensão diante de tudo o que acontece, e que a fraternidade, que brota através do amor verdadeiro que nos ensinaste, se faça presente em nosso seio individual, em nosso seio familiar e em nosso seio coletivo. Muita paz, pessoal, um forte abraço e até a próxima.